Olá, meu nome é Pedro e esta aqui é a vida de um notívago comum. Hoje o tema do podcast vai ser um pouquinho mais triste do que o de costume. Vou falar sobre depressão, minha própria experiência com depressão, E um pouco sobre o Setembro Amarelo. Por que falar de depressão? Bom, atualmente a depressão atinge aí pouco mais de 5% da população brasileira. Parece até pouco, É um número que a gente não precisa preocupar. Mas e se eu disser que 5% corresponde a mais ou menos 11 milhões de pessoas? Pensa nesse número, 11 milhões. Imagina aí que todas as pessoas da sua escola, da sua faculdade ou do seu trabalho têm depressão. Seus professores, seus alunos, subordinados ou chefes. Mesmo se você imaginar todas essas pessoas com as quais convive, ainda não chegará a 11 milhões. É esse o tamanho do problema que realmente é a depressão. Apesar de eu falar da minha experiência com a depressão hoje, já adianto que eu não sou um especialista. Eu sou só uma dessas 11 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. E adianto também que cada caso de depressão é um pouquinho diferente do outro. Claro, tem os sintomas parecidos e tal, mas cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então o que funciona para mim pode não funcionar obrigatoriamente para qualquer outra pessoa que também tenha depressão. E existem graus e graus de depressão, Também tem vários sintomas e tal. E como vocês já devem saber, ou se vocês não sabem, fiquem sabendo agora, muitas pessoas diagnosticadas com depressão, em específico as pessoas com um grau de depressão mais severo, tendem a ter pensamentos suicidas. E foi justamente por causa dessa alta taxa de suicídio que nasceu aí o Setembro Amarelo. Aí eu vou passar alguns dados sobre o Setembro Amarelo e depois eu falo da minha experiência com a depressão. Inclusive, esses dados foram organizados pela minha amiga Paula de la Puente. Foi ela que deu a ideia de falar sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão e tal. Ela que apoiou eu fazer esse episódio. Então é isso, brigadão pela força, Paula. Então aqui estão alguns dados sobre o Setembro Amarelo. Quem criou o Setembro Amarelo aqui no Brasil foi uma organização chamada CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E isso foi lá em 2015. Pelo que eu vi na internet quando eu estava procurando o porquê do setembro ser amarelo, teve uma outra iniciativa em 2014, feita pela CVV mesmo, com o apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. O Dia Mundial de Combate ao Suicídio, que é o foco do Setembro Amarelo, é dia 10 de setembro. Mas resolveram aí estender para o mês inteiro. Aproximadamente 800 mil pessoas morrem de suicídio todo ano. Então tá aí um bom motivo para ter um mês específico para combate ao suicídio. Curiosamente, homens morrem mais do que mulheres. Numa sala com 30 pessoas, pelo menos 5 já pensaram em se matar. Por algum motivo, enquanto no mundo inteiro houve uma queda no número de suicídios, no Brasil aumentou bastante entre os adolescentes, tanto nas cidades grandes quanto no interior. Aproximadamente 90% das pessoas que morrem de suicídio já falaram sobre. E a pessoa que fala de suicídio tem 36 vezes mais chances de cometer do que uma pessoa que nunca falou. E isso significa que, de 36 pessoas que cometeram suicídio, 35 falaram sobre isso. Bom, com esses dados fica bem óbvio, sobre o porquê de se conscientizar a respeito do suicídio. Claro, existem várias causas de suicídio, Vários motivos que levam as pessoas a suicidarem. E um dos motivos é a depressão. E como um depressivo, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão agora. Que eu me lembre, a primeira vez que eu percebi que eu tinha depressão foi quando eu tinha 12 anos. Sim, pareço novo demais para isso? Concordo. Mas é como eu me sentia na época. Não cheguei a procurar ajuda porque, muito por falta de informação, muito por medo mesmo de
reprovação ou de acharem que era frescura da minha parte, alguma coisa do tipo. Mas lembro de ter conversado com alguns amigos na época, que inclusive falaram que era bobagem, que era coisa da minha cabeça e tal. Lembro inclusive de uma frase que, bom, não esqueci até hoje, que foi: quem tem depressão não fala que tem depressão. E esse meu amigo parecia tão certo que eu falei, então é isso, eu não tenho depressão, né? Porque aparentemente se eu tivesse depressão eu não estaria falando. Então é isso, deve ser doideira minha e, bom, vamos seguir a vida, né? Só que eu percebi ao longo dos anos que não era coisa da minha cabeça, que tinha alguma coisa diferente ali, sabe? Muito no sentido de sempre me sentir um pouco alheio a tudo. Eu nunca estava totalmente satisfeito com as coisas. Via todo mundo se divertindo e pensava, caralho, isso não tá divertido pra mim, por quê? Mas ainda assim eu fui levando, né? Fui achando, não, deve ser um traço da minha personalidade, às vezes é assim que eu funciono, né? É isso, eu sou um pouquinho diferente deles, mas é só isso. Às vezes eu não gosto das coisas que eles gostam e tal, mas não devo ter depressão, deve ser só realmente uma coisa minha. E aí eu fui envelhecendo e fui percebendo que certas coisas me deixavam muito abatido, muito fácil e muito rápido. Enquanto eu ainda era adolescente, eu tinha energia e tal, mas depois que passou a puberdade e tal, eu percebi que minha energia também acabava muito rápido para as coisas. Vontades de fazer 1000 coisas eu fui perdendo muito rapidamente com o tempo, até um belo dia eu perceber que não era só uma coisa da minha cabeça, não era só um traço distintivo de personalidade, era realmente depressão. E bom, esse foi o meu primeiro passo para a redenção, digamos assim. Mas mesmo assim, o segundo passo foi o que demorou muito, muito mais. Eu só percebi mesmo que eu tinha depressão de verdade lá em 2013. Mas aconteceram várias coisas em 2013. E eu percebi que eu fiquei muito mais afetado do que o que tinha acontecido pedia, sabe? Digamos que, por exemplo não porque isso aconteceu, né? Eu tentei fazer um curso em um lugar, e aí eu não passei. E aí eu fiquei mais triste do que aquilo pedia. Eu tinha uma namorada, essa namorada terminou comigo. E novamente eu fiquei muito mais triste do que isso pedia. Eu fazia uma faculdade, não consegui terminar essa faculdade. E também fiquei muito mais triste do que isso pedia. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre depressão e percebi que era isso mesmo, eu tinha depressão. Em 2013 eu percebi que tinha depressão, mas eu só procurei ajuda mesmo em 2016, que foi quando eu tive uma outra crise de depressão. No final de 2013 eu tive uma grande crise e fiquei 2014 inteiro praticamente em casa. Sim, eu não conseguia sair de casa, eu não tinha vontade nenhuma de sair de casa, eu não tinha vontade de ver as pessoas, sequer de conversar com as pessoas. E isso inclui as pessoas com quem eu morava, que são, no caso, meus pais. Muitas vezes eu não queria nem conversar, não por serem meus pais ou por serem meus amigos e tal, que eu também não queria conversar, mas por serem outras pessoas. Eu simplesmente não queria ver ninguém, não queria interagir com ninguém. Eu não queria nada. Com muito esforço e muito apoio dos meus pais e de alguns amigos, eu fui melhorando aos poucos. E com o apoio principalmente do meu pai, que falou para eu fazer Enem, eu resolvi fazer o Enem, fui lá fazer o Enem mesmo. E passei e comecei a fazer letras. E passou 2015, mais ou menos de boa. Só que 2016 chegou o ponto que eu tava mal demais sequer para ir para a faculdade. Eu não conseguia levantar para ir para a faculdade. E foi nessa hora que eu falei, eu tô precisando de ajuda, eu não posso só ficar aqui levando, sabe, empurrando com a barriga. Outras pessoas também me deram muito apoio para procurar ajuda, principalmente a Esther, minha amiga Esther lá da faculdade, que também tem depressão, que também procurou ajuda, mas assim, ela foi uma das principais pessoas que apoiaram mesmo e procurar uma ajuda profissional para eu poder sair dessa, né? Então é isso, brigadão Esther pela força. E desde então eu venho melhorando. Eu comecei a fazer
Eu já comecei e larguei alguns tratamentos. Primeiro eu comecei indo só a um psiquiatra, e ele me dava um remédio que ajudava a controlar a minha variação muito grande de humor e me dava um certo ânimo para fazer as coisas. E ajudou por um tempo até que parou de ajudar. Eu perdi contato com esse psiquiatra porque ele saiu do meu plano de saúde e, bom, eu não tenho dinheiro para procurar um médico particular, né? E aí eu fiquei um tempo de novo sem um tratamento com psiquiatra, mas nesse meio tempo eu comecei a fazer um tratamento com uma psicóloga. Fiz acompanhamento com ela por um tempo e tal, mas chegou uma hora que eu parei de sentir que estava ajudando de alguma forma. O último que eu comecei a fazer é com um psiquiatra que também faz acompanhamento psicológico. E esse está me ajudando bem mais. Além dele mesmo tratar a parte química do cérebro, ele também trata a parte psicológica. Então ele mesmo pode definir o que eu preciso fazer, o que eu preciso tomar e tal, aí é bem melhor. Mas também digo que por causa da depressão eu parei de ir à faculdade há um tempo e ainda não sei quando que volto. Eu parei de ir muito porque estava me faltando energia e vontade mesmo de terminar a faculdade, e muito porque eu já não estava vendo sentido em continuar estudando. Não estava mais assim, ao menos eu sentia que não estava me agregando muito mais e tal, mas eu ainda pretendo terminar, só não sei quando mesmo. E sobre suicídio, eu já tive pensamentos suicidas, mas quando eu estava lá no ensino médio. E aí eu tô atribuindo, isso é coisa minha, tá? Eu tô atribuindo isso mais à época da puberdade mesmo, hormônios à flor da pele, sem saber controlar tudo direito. E aí eu constantemente conversava com outro amigo sobre suicídio. Felizmente nós somos duas das pessoas que falaram sobre suicídio, mas não falaram sobre se suicidar de verdade. Não deixamos carta nem nada assim. E felizmente estamos vivos aí até hoje, mas não foi uma época fácil, ainda não é uma época fácil. O importante é que eu não desisti. Quem aí estiver também com algum problema mental, tipo esse de depressão, ou algum outro tipo de problema assim, ou mesmo conhecer alguém que passa por esse problema, pode procurar alguns contatos, tipo do próprio CVV, que é igual eu citei antes, né, o Centro de Valorização da Vida. E aqui eu vou ler o que está escrito bem no site deles. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. O telefone é 188 e o site é cvv.org.br. Vou deixar na descrição do episódio aí. Também tem uma página no Instagram que chama eureka.me, eureka com 2ks.me. Também vou deixar na descrição do episódio. E querem saber uma das coisas que tem me ajudado bastante? Esse podcast. Parece que eu descobri um outro, não vou dizer aí um propósito de vida, mas é algo que tem me animado bastante. Eu tenho aprendido um bocado sobre o mundo dos podcasts, aprendi a editar, aprendi a gravar e aprendi que ter feedback é muito legal. É no mínimo interessante saber que outras pessoas estão dispostas a ouvir o que você tem a dizer, mesmo que essas pessoas não sejam depressivas ou notívagas. Eu conheço alguns casos antigos e recentes de suicídio, ou ao menos de tentativa de suicídio. Não vou discorrer sobre eles para preservar a privacidade dessas pessoas, né? No caso das pessoas envolvidas, mas eu vou apenas dizer que dos 5 que eu conheço, 4 são por causa de depressão. Então não hesitem em buscar ajuda e, igual eu falei, se não for problema seu especificamente, mas você conhecer alguém que tem esse problema, dê um apoio, ofereça algum tipo de ajuda. Esses 2 contatos que eu passei são bons contatos. Claro que é melhor
conversar com o CVV, porque aí seria um atendimento mais específico para cada pessoa. Mas o Eureka Me também tem algumas dicas boas, tem dicas legais. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.